convido você a fechar os seus olhos. Santa Faustina, que é considerada a doutora da misericórdia, recebeu de Jesus uma revelação que nenhum pedido que fosse feito nesse momento, às 15 horas, ao corpo e sangue de Jesus seria negado. Gostaria que você oferecesse diante da cruz agora as suas intenções. A quem ou a que nós vamos oferecer esse texto da misericórdia? Oferecemos pelo Santo Padre o Papa, pelos pedidos de Nossa Senhora, por toda a igreja, todo o clero, as almas do purgatório, a conversão dos pecadores, pedindo ao Senhor um novo derramamento do Espírito Santo na igreja, um novo Pentecostes na igreja, nesse ano de 2012. Casamentos que estão por um fio, pessoas sofrendo com depressão, oferecendo enfermos, encarcerados, agonizantes. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volver, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu me chamo Moisés Rocha. Eu moro a 70 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade chamada Sete Lagoas. Conheci Jesus Cristo há 16 anos, através da renovação carismática. E há 15 anos que eu tenho pregado a palavra de Deus. Acho que nacionalmente, de uns 5 anos para cá. E há 10 anos atrás o Senhor me fez o chamado de fundar uma missão, uma comunidade, que se chama Comunidade dos Filhos de João Batista. Nosso carisma é o carisma do profetismo. Nós temos lá em Minas hoje, divididos em 2 dioceses, 3 obras numa diocese, 2 em outra, num raio de 100 quilômetros. Nós temos uma casa que recebe meninos que foram vítimas de abuso. Nós estamos hoje com 30 crianças, de 3 aninhos até 11, 12. Temos uma casa com adolescentes na mesma situação. Hoje estamos com 14. São meninos de 12, 13 até 17 também que foram vitimadas. Entre uma diocese e outra, no meio do caminho, nós temos uma fazenda para dependentes químicos. Estamos hoje com 25 rapazes. Trabalhamos somente com sexo masculino, menores de idade e adulto. E temos no meio da periferia, nós temos traficante na frente e atrás, de um lado e do outro. Uma casa onde temos o Santíssimo com um galpão, que é o meu grupo de oração, onde fazemos um trabalho ali no meio da periferia com pessoas de baixa renda, mães solteiras, meninas prostituídas, meninos de rua. Então hoje nós temos 5 obras e 2 casas religiosas. Nossa comunidade é 100% vida. Hoje nós somos 16 membros de vida. Temos casais consagrados, que é o meu caso, eu sou casado.
e temos celibatários homens e mulheres, mas a maioria deles são celibatários. Casais, hoje somos só dois, eu e mais um. E final de semana na estrada, trabalhando, pregando por esse Brasil afora. Eu tenho 3 livros publicados, muita perseguição nas costas. E estou aqui hoje para a glória de Deus, para compartilhar com vocês. Eu quero agradecer ao Charles, a missão Elion, pelo convite. Eu não os conhecia e espero que a gente se transforme em irmãos verdadeiros a partir de hoje, nesse carisma da radicalidade, da verdade, do profetismo, do martírio. E foi os belos temas que foram passados para mim aqui hoje e amanhã. Nós invertemos os assuntos. Vamos começar falando sobre o profetismo nos nossos tempos, na igreja de hoje. Diga para quem está do seu lado: Deus levantou você como profeta na igreja. Diga para quem está atrás de você: Deus levantou você como profeta na igreja. Abre comigo, por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Acharam? Sim? No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. O que ele era? Sacerdote. No turno de Abias, porque para aqueles que não sabem, a classe legítima de sacerdotes é a classe de Arão. Então Arão herdou a descendência sacerdotal, Abias herdou a descendência sacerdotal de Arão. Então os sacerdotes que podiam oferecer incenso no altar eram somente os da classe de Abias. E Zacarias era da classe de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e se chamava Isabel. Os dois eram retos diante de Deus e agiam irrepreensivelmente de acordo com os mandamentos e preceitos do Senhor. Então nós estamos falando aqui de um sacerdote reto, justo, santo, de uma família íntegra, Zacarias e Isabel. Versículo 7, ela não tinha filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Algumas esterilidades na Bíblia era considerada maldição. No caso de Isabel, assim como Sara de Abraão, não. Ela era estéril por problema físico, não tinha uma raiz espiritual por trás da situação. Então quer dizer que se eles passaram até a velhice sem filhos, é porque não era plano de Deus eles terem filhos. E ele, como sacerdote santo, servia diante do altar da classe de Abias, a classe do incenso. E ela, uma dona de casa íntegra, sustentando o seu marido na classe sacerdotal na igreja de Judá. Certa vez, quando oficiava diante de Deus com os do seu turno, conforme o ritual sacerdotal, coube-lhes entrar no santuário para oferecer incenso. Enquanto isso, a multidão do povo ficava fora, orando durante a oferta do incenso. Apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias se assustou, tomado de temor. O anjo lhe disse: não temas, Zacarias, pois teu pedido foi ouvido, e tua mulher Isabel te dará um filho, a quem chamarás João. E é interessante o anjo Gabriel dizer: a tua oração foi ouvida. Vocês acham que Zacarias foi diante do Senhor pedir um filho? Não. O Senhor tivera quase 100 anos para dar um filho a eles e não quis dar. A esterilidade de Isabel não era maldita. Os dois já tinham idade avançada e nenhum dos dois tinha pretensão de ter mais
filho. Quando o anjo Gabriel disse que a oração de Zacarias foi ouvida e ele ia ter uma criança, nós não estamos falando do casal Zacarias. A oração que foi ouvida foi a oração do sacerdote Zacarias. E aí vocês me perguntam, que oração Zacarias fazia diante do altar do incenso? Meus irmãos, nós estamos aí por volta do ano 2. A igreja de Jerusalém vivia o pior momento da história dela. Nada diferente do que acontece hoje. Uma mordidão tremenda, uma hipocrisia. Tanto é que logo após Jesus já começa a pregar, dizendo que não adiantava fazer tanto jejum, mas não tinha caridade, não tinha sacrifício. Jesus chamou os outros sacerdotes de sepulcro caiado. Jesus bateu de frente com os fariseus, porque a igreja de Jerusalém era uma igreja de hipocrisia, era uma igreja de falsidade, e aquele homem santo, sacerdote do Senhor, já não aguentava mais conviver com tanta coisa errada no templo, e então diante do altar, ele pediu ao Senhor: Senhor, manda socorro. E o anjo Gabriel disse: foi ouvida a tua oração, não a oração de ter um filho, mas o socorro que Deus vai mandar vai ser através de um filho, e esse filho tem que nascer de vocês. E ele continuou dizendo: não temas, Zacarias, pois teu pedido foi ouvido, e tua mulher Isabel te dará um filho que chamarás João. E o nome João Batista significa Deus compadeceu, ou compadecer-se com. Na tradução do hebraico, misericórdia de Deus. Deus teve compaixão da igreja, do templo, e deu um socorro, que é esse menino chamado João. Ele encherá o gozo, de gozo e alegria. Muitos se alegrarão com seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem licor. Em algumas traduções, cerveja. Estará cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então veja bem, diante da formação que tivemos pela manhã, ele não será usado pelo Espírito, ele será o templo, desde o ventre materno. Ele será pleró, ele será pneuma. E converterá muitos israelitas ao Senhor seu Deus. Irá à frente com o espírito e o poder de Elias, o maior dos profetas, para reconciliar pais com filhos, rebeldes com o modo de ver dos honrados. Assim preparará para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Então veja bem, no pior momento que vivia a fé. E aqui Zacarias, como sacerdote íntegro, ele representa os pastores. Talvez se naquela época tivesse a classe papal, o Papa pediria, mas naquela época a autoridade máxima era a classe de Abias. Podemos dizer que aqui o padre Zacarias, podemos dizer o bispo Zacarias. Por que não? Eu sei que é um erro teológico, mas eu achei essa passagem tão profunda que poderíamos dizer o Papa Zacarias da época sobe ao altar do sacrifício para oferecer o incenso e diz: Senhor, como é que nós vamos restaurar a igreja de Jerusalém? E o Senhor declara: foi ouvida a tua oração, vai nascer um profeta para mudar a mornidão da igreja no seu tempo. E quando João Batista nasce, ele vem mudar a história da humanidade. João Batista cria um divisor de águas. Há uma história de profetismo até João Batista, e há uma outra história, porque ele faz a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Jesus diz que ele é o maior dos nascidos de mulher. Alguns perguntaram para Jesus se ele era o João Batista ressuscitado. Perguntaram para João Batista se ele era o Messias. Os dois se misturam. Além do parentesco